Eita, meus irmãos, uma coisa boa. Tem 9 pessoas dentro desse carro. Parece uma Kombi. Mas é uma Spin. Todo mundo indo adorar Jesus. Isso é maravilhoso, isso é top, isso é bênção. Deus seja engrandecido. Vai ser maravilhoso o culto hoje. Para a glória de Deus. Deus abençoe. Te louvar, te adorar e exaltar o teu nome. Deus amado, repreende, Senhor, toda potestade, ó Deus, toda ação demoníaca caia por terra em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, repreende, Pai, toda ação maligna neste lugar, nesta localidade, Pai, para que a gente possa prestar um culto de louvor e adoração ao teu nome. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos, vamos continuar adorando ao nosso Deus. O quarto é 545. Deus enviou seu filho amado para perdoar, para nos salvar, para nos morrer por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei agora ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vamos mais uma vez. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos 400, que todo mundo sabe.
Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus sou doce e harmonia. Em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus na rocha inabalável. Em Jesus no homem incomparável. Em Jesus no Deus tão adorável. Em Jesus o mal não tem lei. Em Jesus a graça é infinita. Em Jesus ó bênção inaudita. Em Jesus minha alma é bendita. Em Jesus eu tenho salvação. Em Jesus não temo mal e a morte. Em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus meu barco rumo ao norte. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Glória a Deus, aleluia. Vamos mais um da harpa? Ou quem vai pedir um? O 15? Vamos lá no 15. ao conselho Andei perdido, andei longe, longe do meu Salvador. Mas no céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. foi na cruz, Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora minha alegria em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, pelo céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu tudo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. foi na cruz, Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora minha alegria em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora minha alegria em sua luz. Quantidoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora minha alegria em sua luz. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora minha alegria em sua luz. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler em João, capítulo 14. A partir do versículo 23. Mateus, Marcos, Lucas, João.
14, a partir do 23. Amém? Que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Pai, obrigada, Senhor, pela tua palavra, que nós venhamos obedecer-te, Senhor, todos os dias, colocar em prática, Pai. Deus, nós te agradecemos porque nós sabemos que tu estás aqui presente, Pai. Pai amado, repreende toda potestade em nome de Jesus, toda ação demoníaca, Pai, caia por terra, Senhor, todas as setas malignas, caia por terra, todos os demônios do inferno, seja amarrado agora em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor receba este culto de adoração e gratidão a Ti, Pai. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos continuar adorando ao Senhor com o grupo Vivendo o Chamado.
Graças a Deus pelo reforço da irmã. Nova componente do grupo. Eita glória! Irmão Cícero está com a oportunidade para louvar enquanto tiramos dízimos e oferta. Jesus é bom. Santa Igreja com a paz do Senhor. Existe uma nação em cada um de nós, o Deus que escreveu a Ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar de mim, mas serei fiel até o fim. Integrante sou do coral celestial, o meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive é minha Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu e pra Ele. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O meu integrante sou do coral celestial, o meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive é minha Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel.
Deus é santo, né? E nós vamos cantar nesse coral celestial para a honra e glória de Jesus. Irmãos, teve a maioria, quer dizer, só está faltando, eu acho que umas 3 pessoas que foram ontem, né? Essa turma daqui só não foi a Josefa, e o Thales e o Rafael, o restante tudo foram, né? E aqui foi a irmã Ana, a Deisiane, a Piene. Vocês gostaram de ontem? Vou fazer outra aquele, né, Piene? A gente tá acertando com ele, viu? Ele se comprometeu de vir novamente, porque o pastor canta um pouquinho, né? Foi bênção, foi lindo mesmo. Então, quem não foi, perdeu. A Josefa perdeu. Né, Josefa? Imprevistos acontecem, né, Josefa? Mas a Josefa estava programada para ir, mas aconteceu um imprevisto, né, e ela não pôde ir. Mas assim, foi lindo mesmo ontem, foi muito bom mesmo. Então assim, nós vamos trazer ele novamente. A gente não sabe quando, porque o homem é ocupado, viu? Mas ele vai vir novamente. Vamos continuar louvando a Deus, vamos louvar a Deus com a irmã Ana. Vem pra cá, mulher. Entrou agora no conjunto e vai louvar sozinha também. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer
Glória a Deus. Tenha certeza, quando a gente confia nesse Deus, a gente canta o hino da vitória. Se a gente não cantar aqui, que é quase impossível a gente não cantar o hino da vitória, porque cada dia que a gente passa nessa trajetória é um dia de vitória, né? É luta, mas também tem vitória. Nós cantaremos lá na eternidade e para sempre, né? Para sempre cantaremos. Santo, santo é o Senhor. Vamos ouvir o pastor Júnior louvar a Deus. Não pode, ele cantou só um, né? Aí ele diz, eu tô com a minha garganta que não aguento. Mas eu não consigo, né? Hein, pastor Júnior? Vamos para aquele? Jesus é bom, mas minha esposa é uma bênção. Você pode adorar a Jesus comigo, para que nós possamos adorar o Senhor com alegria. Que hino a gente pode cantar, irmão? Diz aí. Eu não gosto de cantar sozinho, não. Lembra aí um hino pra gente cantar junto. Lodebar. É o que eu estou pensando, certo? Lodebar eles não conhecem, irmão Cícero. Já cantou aqui? Já. Aquele hino é bonito, mas eles não conhecem. Vamos no que você conhece. Eu vou. Esse aqui eu acho que eles conhecem, irmão Cícero. Mas uma boa dica pra gente treinar, não? Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Por isso essa noite eu só quero adorar. Por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, saltando em mim, eu jamais saberei porque ele me escolheu. Mas numa coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Até hoje não sei o que ele viu em mim. Pensa no camarada cheio de defeito, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mas mesmo assim ele me abraçou, perdoei e amor. Sou pequeno, ele tão grande é. Ele me falha e ele é fiel. O que eu deveria era
Ele está esta noite aqui. Se você estiver comigo, adore a Ele, exalte a Ele, magnifique a Ele. Eu só quero. Eu estou aqui. E se eu não adorar, falta Ele. Eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho, Ele me deu, Ele me deu, Ele me deu, tudo que eu tenho, Ele me deu, me deu, me deu. Tudo que você tem, foi Ele que deu. Aplausos a Ele. Glória a Deus. Jesus é lindo. Eu só quero adorar, somente adorar esse Deus que é grande, poderoso, santo, glorioso. O que é que nós temos se não for Deus? Só Ele pode nos dar aquilo que precisamos, não o que queremos. Porque muitas vezes o que queremos não é o que precisamos, mas Ele sabe o que nós precisamos. E eu só quero adorar. Porque no dia que eu não adoro a esse Deus, falta algo em mim. Tenho certeza disso. Vamos, crianças, venham para cá. O pastor vai orar pelas... O irmão Renilson ora pelas crianças. E vamos para a salinha. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos orar. Vamos, crianças, orar. Crianças, vamos orar. Querido Deus, te agradecemos, meu Deus, por tudo. Te agradeço por mais essa oportunidade de estar aqui junto com os teus servos para te adorar. Pois vale muito estar neste lugar, Deus. Já sou grato a Ti por ter sentido a Tua presença, Pai. O Senhor é maravilhoso. Abençoe essas crianças, capacite as tias que irão ensinar. Aqui o capítulo 2, versículos 1 e 2. E disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé diante do que me falava o que eu ouvi. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava aquele que falava comigo. Você diz: Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o profeta Ezequiel é considerado um dos grandes profetas dos tempos bíblicos. Perceba, existem 4 profetas que a Bíblia considera como profetas que fizeram grandes livros da Bíblia. Não estou dizendo na questão de importância, estou falando na questão de tamanho. Ezequiel, Daniel, Isaías e Jeremias, 4 profetas grandes. Todavia, porém, o que me chamou a atenção nesse texto, neste livro, foi o que o Espírito do Senhor falou para ele, para o profeta: põe-te em pé, que eu falarei contigo. É interessante frisar minha mãe 3, Josefa Gama, Josefa Maria. Eu nem te apresentei mais porque tu já está aqui. Então, já está aqui. Então, te apresentei irmã Ana, irmão Cícero. Vamos entender esse texto. O Senhor disse ao profeta: põe-te em pé. Deus estava dizendo ao profeta que ele teria que ficar em uma posição para Deus falar com ele. O profeta, presta atenção aqui: põe-te em pé, que eu falarei contigo. Certamente o profeta, irmão Renilson, ou estava sentado ou deitado. De alguma maneira ele estava, que não era a maneira que Deus queria para falar com ele. Então Deus chega para ele e diz: presta atenção, põe-te em pé que eu vou falar contigo. Quando eu trago isso para os dias atuais, eu entendo claramente que há uma exigência de Deus que nós estejamos para poder Deus falar conosco.
senão necessariamente em pé. Mas Deus exige que nós tenhamos posição diante dele, para que ele possa nos encher do seu Espírito. Ei, Deus exige do profeta uma posição, um posicionamento, uma maneira, uma forma, para que ele possa falar com ele. E para quem quer, quem deseja, quem almeja, quem programa, quem tem o ímpeto de querer ouvir a voz de Deus, precisa entender que a voz de Deus, ela soa, a voz de Deus, ela vem, a voz de Deus, ela chega, a voz de Deus, ela alcança, a voz de Deus, ela exalta, a voz de Deus faz, a voz de Deus opera, a voz de Deus se manifesta. Mas todavia, porém, alguém que está ouvindo a voz do Espírito precisa estar na posição que o Espírito de Deus deseja. Por isso que o profeta teve que estar de pé. Por que Deus pede para o profeta estar de pé? Porque de pé é uma posição de prontidão. Em pé é uma posição de estar preparado. Em pé é uma postura de soldado. Em pé é uma postura de quem está pronto para qualquer situação, em qualquer coisa. Em pé é como o crente precisa estar. Em pé é como o crente precisa ficar. Em pé é como nós lutamos para nos encontrar. De pé em pé. Mas, pastor, qual a melhor posição que o crente fica em pé diante de Deus? Quando ele se dobra. Mas como assim? Quando ele está de joelho. Mas como assim? Quando ele está orando. Mas como assim? Quando nós estamos ouvindo a voz de Deus. É claro e evidente que o céu se manifesta através do Espírito de Deus que fala conosco, nos mandando, nos ordenando, nos orientando a estarmos na posição que ele quer. Eu acho que eu estou falando muito rápido, né? Mas perceba bem, é interessante a gente perceber uma coisa. A posição no texto é colocada em destaque. Põe-te de pé. Entenda, o Espírito disse para o profeta: põe-te de pé. Ele não diz para o profeta: eu vou te colocar de pé. Ele não diz para o profeta: eu vou te levantar. Ele não diz para o profeta: eu estou te colocando de pé. Não. Ele diz para o profeta: põe-te de pé. Por quê? Porque, irmão Renilson, o que é para a gente fazer, Deus não vai fazer. A posição de ficar em pé era uma questão do profeta querer ficar e fazer isso. E a posição de falar era do Espírito. Todavia, porém, quando o Espírito manda ele ficar em pé, o Espírito está dizendo o seguinte: o que é para você fazer, você vai fazer. E o que é eu te dizer, eu vou falar. Todavia, porém, há uma exigência. Fique em pé. Não leve para o lado literal. Deus não está dizendo que para falar com você, você tem que ficar em pé. Não. Interessante é a gente aprender uma coisa. Esse ato que nós temos de orar e ficar em pé quando nós oramos, é uma posição de reverência ao Senhor. Por quê? Qual é a posição de reverência? Quando você está em um evento e chega um político, um presidente, um deputado, um vereador, seja lá o que for, é normal quando vai haver uma saudação: ô, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. A pessoa normalmente fica em pé. É uma posição de reverência, de respeito. Ficar sentado diante de uma autoridade, diante de alguém que você respeita, é uma posição de incômodo, de acomodação. Quando você fica em pé, você está dizendo para a pessoa: eu te respeito, eu te considero, você é uma pessoa importante. Por isso que quando a gente ora, a gente fica em pé, está dizendo para Deus: Deus, eu não vou orar sentado, acomodado, espreguiçado, eu vou orar de pé, em pé, para falar contigo. Mas para o crente, a posição de ficar em pé, a melhor posição que o crente fica em pé no campo espiritual é quando ele dobra o joelho. A melhor posição de ficar em pé no campo espiritual é quando ele se inclina para orar, falar com Deus. A melhor posição de ficar em pé no campo espiritual é quando ele tem um tempo a sós com o Senhor. A melhor posição dele ficar em pé no aspecto espiritual é quando ele se desprende das coisas do mundo e se prende com as coisas de Deus. Se prende como? Quando eu tiro um tempo para Deus, para louvar Deus, para adorar Deus, para exaltar Deus, para magnificar Deus, como nós estamos fazendo aqui hoje à noite. Nós estamos dizendo para Deus o seguinte: nada vai me impedir de te buscar, de te adorar, de me fortalecer, de ouvir a tua voz. Eu quero que o Senhor vá falar comigo. Mas para isso eu quero ficar em pé no campo espiritual. Como? Me fortalecendo através da palavra, através do louvor, através da oração, através da Bíblia, através da insistência no jejum, através da insistência na dedicação, através da insistência no empenho, através da perseverança, através da confiança, através da fé, através desse contato pessoal que você tem com Deus. Você vai ficando de pé diante da presença de Deus quando você se dobra de joelho na presença dele.
É bom a gente prestar atenção numa coisa interessante. Quando um rei era ungido, normalmente, ele ficava de joelhos. Recebia uma unção de joelhos. A história diz que Davi foi assim. A história diz que Saul foi assim. A história diz que grandes reis de Israel foi assim. Quando eles iam receber uma unção para ser rei, eles ficavam de joelhos diante do profeta. O que é que a gente entende? Normalmente, quando o camarada ia se tornar rei, ele recebia uma unção com óleo. E esta unção, para ele receber, ele teria que estar de joelhos. O que é que eu entendo? Tem coisas que eu vou receber de Deus, vou sim. Deus quer me dar? Quer sim. Deus vai me dar? Vai sim. Todavia, eu não recebi ainda. Por quê? Talvez seja a posição que eu me encontro espiritualmente. Em que posição eu me encontro? Meu irmão, eu vou confessar para os irmãos. Às vezes há momentos na vida da gente, espiritualmente falando, que a vontade de orar some. Você vai orar, parece que nunca orou, não sabe orar. As forças espirituais, às vezes, elas se dissolvem. Aí quando eu vou olhar porque eu estou naquela situação, aí eu enxergo. É porque eu me acomodei. Faz 15 dias que eu não estou tirando um período de oração. Faz uma semana que eu não me dedico ouvindo a palavra. Faz alguns dias que eu não tiro um jejum. Aí eu percebo que eu vou me acomodando. A vontade de orar vai sumindo. A vontade de ouvir a palavra vai se esvaindo. E eu percebo que eu vou esfriando. Todavia, porém, quando eu percebo isso, que me aproximo da palavra, do louvor, da intimidade com Deus, da solidão com Deus, solitude com Deus. Solitude é uma coisa, solidão é outra. Da solitude com Deus, onde só está eu e Deus, eu percebo que a fortaleza espiritual, ela chega e chega com força. Como assim? Eu crio um hábito de oração, de jejum, de dedicação, que quando eu não faço, eu sinto falta. Eu vou até informar os irmãos que amanhã começa um jejum que é curtinho, 25 dias. Por quê? Porque a gente sente falta. Se não fizer, faz falta. Eu não consigo passar uma semana sem estar aqui com os irmãos, porque faz falta para o meu espírito. Porque a Bíblia diz que a comunhão, ela existe quando eu estou entre os meus irmãos. Então, entenda, para eu me fortalecer espiritualmente, eu preciso fazer como os reis de Israel faziam para ser ungido. Ficar de joelhos. E ficando de joelhos, eu fico de pé na presença de Deus. Não estou entendendo, pastor. Quando eu dobro os joelhos, infelizmente eu estou sem poder por causa da situação da perna. Mas quando eu dobro os joelhos em oração, Deus entende isso, Ele entende, porque é isso que eu oro sentado. E quando eu me dobro, me volto para a oração, eu estou me inclinando diante de Deus para ficar em pé no mundo espiritual. Tem crente que pensa que o diabo brinca de ser o diabo. O diabo não brinca de ser o diabo. Satanás não brinca de ser Satanás. Ele todo dia vai tentar você. Todo dia vai provocar você. Todo dia vai jogar a seta do esfriamento. Todo dia ele vai testar se você está de pé diante da presença de Deus mesmo. Todo dia ele vai ver se você está confiante, está seguro, está firme. Mas todavia, porém, entenda uma coisa. É preciso, para vencer no mundo espiritual, fazer umas ações no mundo físico. Ficar em pé no mundo espiritual, ficar de joelho no mundo físico, ficar em pé no mundo espiritual para receber a unção de Deus, ficar de joelho no mundo físico, e ficar prostrado no mundo físico, ficar forte no mundo espiritual, ficar num momento de solitude com Deus no mundo físico, ficar forte no aspecto espiritual, ficar meditando na palavra no mundo físico, ficar forte no mundo espiritual é ficar ouvindo louvor no mundo físico, ficar forte no mundo espiritual é tirar momentos com Deus sempre que puder, que for possível, para você não fracassar, não fraquejar, não entristecer e não tropeçar. Se fortaleça. Olha o que você está fazendo no mundo físico e as consequências virão no mundo espiritual. O que acontece no mundo físico tem consequências positivas ou não no mundo espiritual. Eu conheço pessoas que é o crente que a gente chama multifase. Há uns períodos que ele está vibrante, há uns períodos que ele está meio assim, lampiando. Mas quando eu decido que eu não posso me afastar da Bíblia, da oração, do jejum, da palavra, da dedicação, de cultuar o Senhor na sua presença, na sua casa, eu me fortaleço independente da circunstância. Eu tenho esse hábito.
não são as circunstâncias que vão me fazer fraquejar diante de Deus, diante do campo espiritual. São as minhas posturas que vão me dizer se eu vou vencer ou não. Pastor, mas a gente ora sem vontade? Faço com uma certa frequência isso. Mas a gente ouve a palavra sem vontade? Eu faço com certa frequência isso. Porque quando eu faço sem vontade, Deus se movimenta lá para fazer o meu espírito conectar-se com Ele. Então, entenda, quando eu me esforço, mesmo sem querer, aí Deus se manifesta, me faz sentir o desejo de querer. Mas quando eu só faço quando eu quero, aí certamente eu nunca vou conseguir estar com a frequência necessária diante da presença de Deus, porque eu só faço quando eu sinto vontade. E se depender da carne, para sentir vontade, para ir buscar Deus, a gente está frito. Perceba bem, amados, é interessante a gente perceber uma coisa. No mundo em que a gente vive, a gente precisa perceber algumas coisas, como as quais o chamado de Deus na vida do profeta exigiu que o profeta tomasse uma posição. O chamado de Deus na vida do profeta exigiu que ele se colocasse de uma forma que Deus desejava para com ele. Aí eu coloquei aqui uma frase: não dá para ouvir a voz de Deus deitado. Não dá para ouvir a voz de Deus dormindo. Não dá para ouvir a voz de Deus não dá para ouvir a voz de Deus na posição que eu quero. Mas claramente eu consigo ouvir a voz de Deus quando eu me coloco em pé na sua presença. Entenda. Entenda. Posicionamento é o que o Senhor deseja. Quando eu me coloco em pé, quando um soldado está em um quartel, você sabia que o soldado raramente senta? Se existe um trabalho que exige muito, é o porteiro. O porteiro em prédio, ele não senta. Por que ele não senta? Nem banco tem. Na portaria de prédios, hotéis, não tem nem banco para o porteiro sentar. Algumas amigas nossas moram em apartamentos em Maceió, e quando a gente vai visitar, aí a gente chega lá nesse apartamento 308, chega na portaria do prédio, aí o camarada está lá em pé. Você entra lá, você fica 2 horas, 3 horas, quanto tempo for no apartamento, conversando com os nossos amigos, e quando a gente volta, o porteiro está na mesma posição que a gente foi, em pé. Ele está dizendo o seguinte: eu estou em prontidão para lhe atender. Quando o profeta ficou em pé diante de Deus, ele estava dizendo para Deus: eu não quero mais essa vida de incomodação, acomodação. Eu não quero mais essa vida preguiçosa espiritualmente que eu estou levando. Eu vou demonstrar para o Senhor que eu vou ficar na posição que o Senhor quer. Qual é a posição que o Senhor quer que eu fique? Fique de pé. Tá bom, tá certo. Eu vou ficar. Ah, o Senhor ficou em pé? Então eu vou falar contigo. Deus exige, pede, informa a posição que você precisa ficar diante dele. É fácil a gente dormir sentado. Acontece que a gente durma em pé, mas a melhor posição para dormir é deitado. Deus pede que a gente fique em pé porque é uma posição que dificilmente você vai dormir. Sentado você dorme, deitado você dorme. Em pé é mais difícil. Em pé você está mais atento. Em pé você está mais ativo. Aí eu entendo o seguinte: eu gosto de ir para determinados lugares onde eu esteja vendo quem está chegando. Porque se eu estiver vendo quem está chegando, eu consigo entender se aquele ambiente corre perigo ou não. Para tentar fazer alguma coisa para me proteger, coisa do tipo. Eu nunca, dificilmente, eu sempre de costa para a porta. Eu preciso ver quem está entrando. Porque quando a gente fica de costa para um ambiente de alguém que entra, você pode ser pego de surpresa. Mas quando você fica de frente, você dificilmente é pego de surpresa. O que é que eu estou dizendo com isso? Você fica em pé, mas não de lado. Você fica em pé diante de Deus, mas não de costa.
Você fica em pé diante de Deus, mas não em posição diferente. Você fica em pé de frente com Deus. Deus nunca fala, você nunca vai encontrar na Bíblia Deus dizendo, então Deus chegou por trás do profeta Jeremias e falou com ele. Deus chegou por trás de Moisés e falou com ele. Deus chegou por trás de Abraão e falou com ele. Pelo contrário, você vê na Bíblia e Deus falou com Moisés face a face. Deus gosta de falar com você de frente. Aí a gente tem um hábito, né, de dizer, olha no meu olho. Eu gosto de pessoas que falam olhando no meu olho. Aí, entenda bem, quando Deus quer falar com você, é por isso que Ele te pede para ficar em pé. Porque é a posição mínima que você pode ficar para Ele te olhar de frente. Mas pastor, mas Deus não me conhece? Não conhece. Mas Ele tem um posicionamento seu e meu. Mas, estou terminando agora. Deus fala com o profeta para ele ficar em pé, porque quem está de pé está erguido, pronto para seguir um propósito. E Ezequiel estava pronto para exercer o seu chamado. Então, Desiane, veja bem, quando eu entendo que eu estou pronto para exercer o meu chamado, automaticamente eu ouço a voz do Espírito me pedindo para tomar uma posição. Deus nunca vai falar com você se você estiver pronto para fazer o que Ele diz, sem antes te informar como Ele quer que você se posicione. Como é que eu estou me posicionando? Como é que eu estou me composturando? Como é que eu estou me colocando? Como é que eu estou me disponibilizando? Uma coisa é alguém pedir para... Eu peço para Josefa, Josefa, pega um copo de água para mim. Tá certo, eu vou. Aí a gente olha assim e diz, não precisa não. Né? Quando a pessoa diz, não, vou lá. Deus entende isso. Quando Ele fala contigo e você se disponibiliza, Ele vê se você está fazendo aquilo realmente com desejo interior, com o coração rasgado. Eu vou, Senhor. Obrigado por ter me escolhido. Obrigado por ter me chamado. Obrigado por ter me preparado. Obrigado por ter me alertado. Obrigado por me deixar ativo. Estou aqui, estou pronto. Por isso que Isaías, quando ouviu-se um grito do céu, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí dá um grito, estou pronto, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem está pronto nunca vai dizer, não, mande outro, não, mande o próximo, não, eu não quero. Quem está pronto diz, Senhor, se o Senhor quiser, eu estou aqui para fazer o que o Senhor manda, o que o Senhor quer, o que o Senhor ordena, o que o Senhor disser, eu estou pronto para fazer. Pronto. E tem mais um irmão que dizia que crente nasce preparado. Está pronto para fazer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus pede. Mas, todavia, porém, Deus, vou fechar agora isso aqui. Deus exige que você escute e obedeça. Não adianta, Deus vai falar com você só para te dar chances. Filho, estou querendo a sua cooperação em determinada missão. Você não pensa que Deus vai ficar lhe adulando ou me adulando? Vá, filho, faça, por favor, faça. Estou pedindo, pai, você está educado com ele. Ele precisa de mim e de tu na obra dele. Todavia, porém, ele quer que eu faça de coração. Por obrigação ele recebe, ele aceita. Mas por obrigação, tu não recebe a tua recompensa. Eu poderia não querer estar aqui no sertão e vim porque Deus mandou. E Deus ia ver se no meu coração eu estava realmente com intenção, com prazer, com alegria de fazer a vontade dele. E eu vim, vamos supor que eu viesse porque eu vim obrigado. Eu não queria vir, mas Deus mandou. Eu estou acostumado, quando eu não faço a vontade de Deus, Ele me pega na parede e me traz certas consequências. Aí para não ser castigado, eu vou. Eu conheço um pastor que disse que ele é pastor para não morrer. Porque Deus disse a ele que tem um chamado na vida dele, e se ele não viesse do Rio de Janeiro para Rio Largo, ele ia morrer. Aí ele disse, para ficar vivo eu vou para Rio Largo. Então, quando Deus, se Deus olhar para o meu coração e ver que eu estou aqui a pulso, eu, né? Com um senhor, com uma senhora, com um irmão, com uma irmã, não sei, estou falando comigo. Ele vê que eu estou aqui a pulso, ele vai deixando. Mas as bênçãos de Deus não chegam para mim.
Então eu estou fazendo e não estou tendo a consequência daquilo que eu planto. Por que a gente continua aqui há 4 anos? Porque a gente vem de coração, com prazer para fazer, feliz por ser escolhido para a missão. Irmão, isso é maravilhoso. Diga para Deus essa noite: Senhor, se o Senhor quer que eu fique de pé, eu vou ficar a teu dispor. Faça isso. Você vai ter de Deus o que você precisa, além da conta. Eu estou muito ansioso para informar vocês o que eu estou querendo informar, mas estou me segurando para não dizer, como eu disse no começo, eu preciso de uma confirmação. Mas o que eu vi Deus se manifestar ontem, eu digo: Senhor, que consequência maravilhosa. No dia que a gente completa 4 anos aqui no sertão, o Senhor me manda essa informação. Deus está trabalhando. Mas se posiciona. Deus está trabalhando, mas atenda o chamado dele. Deus está trabalhando, mas obedeça a sua vontade. Deus está trabalhando, mas faça a sua parte. Deus está trabalhando, mas faça como Ele quer, do jeito que Ele quer. Se esforce, dedique, se entregue, que Ele vai fazer por você o que você menos espera, o que você menos imagina, o que você menos calcula. Ele vai fazer, porque Ele é Deus de fazer além daquilo que nós pedimos e pensamos. Porém, nós precisamos, desejamos e queremos ficar na posição que Ele quer. Um garfo nessa tomada aqui não vai entrar ao contrário, de um emborcado, de lado, amassado, não. O garfo só entra na tomada se ele estiver perfeito. Aí vai haver o casamento do fêmea com o macho. Mas Deus, a gente quer que Deus use a gente não está alinhado 100% com a vontade dele. Aí não encaixa. Poxa, eu estou fazendo a vontade de Deus e não acontece. Por quê? Em algum lugar tem uma maçã, tem um empenho, tem alguma coisa. Eu não estava vendo o casamento perfeito do trabalhar de Deus com o meu. Amém? Tem mais coisa aqui, mas não vou dizer. Que Deus abençoe você. Que você possa se disponibilizar com Deus. Senhor, hoje eu entendi o teu recado, eu entendi o que o Senhor quer. Agora eu quero só que o Senhor me diga em que posição eu vou ficar. Informo, pelo menos em 2 ele não vai querer que tu fique, nem deitado, nem sentado. Fique de pé. Mas para ficar em pé no campo espiritual, precisa estar de joelho. Mas eu não consigo, minha mãe 3 ali, tem umas dores rápidas no joelho. Não tem problema, Jesus entende, ora sentado. Ah, pastor, mas a pessoa, se Deus receber só oração de joelho, estava ferrado. Mas Deus entende as minhas limitações. E Ele quer que eu tenha momentos com Ele. Você vai vencer. Você vai conquistar. Você vai chegar. Apesar dessa labuta que você enfrenta. É só você enxergar que posicionamento você está diante de Deus. Amém? Pai, te louvamos. Porque o Senhor fala conosco. Usou a passagem do profeta para estar nos alertando em que posicionamento nós devemos ficar. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor, quando nos vê fora do teu esquadro, o Senhor nos esquadria. A tua palavra diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, Salmo 139. Enxerga os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo. Pai, em nome de Jesus, faça isso com a gente, Senhor. Faça isso com a tua igreja do sertão. Faça isso aqui em Sete Casas. Faça isso em Rosa Luxemburgo. Pai, te louvamos por 4 anos aqui no sertão, Senhor. Te louvamos porque a gente conheceu essa gente maravilhosa. Te louvamos, Senhor, porque a gente só teve o privilégio de estar aqui fazendo a tua obra, ser escolhido por ti, porque a gente se decidiu se posicionar na tua presença. E estando na tua presença, o Senhor nos coloca no melhor lugar de acordo com a tua vontade. Pai, anima os teus filhos, dá força aos teus filhos, aquece corações frios, estimula corações que estão desestimulados, fortifique corações que estão fracos. Senhor, dê força, vigor, esperança, garra, para que nós possamos vencer mediante as circunstâncias. Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos de maneira sobrenatural, que traz a resposta daquilo que desejamos, que programamos, que queremos. E, Senhor, de acordo com a tua vontade, tudo aconteça, tudo se faça, assim na terra como no céu. Pai, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, no seu endereço,
aonde você chegar, de onde você vier, aonde você for, em nome de Jesus, e só quem crê diz amém. Deus abençoe, até quarta-feira. Capacite as tias que irão ensinar. Deus, que o Senhor possa abrir o entendimento delas para aprender da tua palavra, que o Senhor possa fazer com que elas possam crescer, aprendendo de ti. Querido Deus, te pedimos no nome de Jesus. Amém. Quantos irmãos, como Deus está aqui esta noite, eu revendo os irmãos, assim que estava ausente, São Francisco, a Lourdes. Quando der a primeira vez, depois que tu chegou de viagem, não é a segunda, né? Depois chegou a segunda vez, irmão Remilson. Isso faz falta, né? Isso faz falta. Com certeza. Amados, o pastor Remilson gostou muito de vocês, né? Orar por vocês. Deus amado, santo, poderoso, aqui estão essas crianças, esses adolescentes, Senhor, que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo, Pai, para que eles venham entender, Senhor, e desejar viver a Tua palavra na vida deles, Senhor. Ó Deus amado, toma eles em Tuas mãos, abençoa cada um deles, abençoa a sua família, Pai, guarda-o e protege, Pai, em nome de Jesus, amém. Meninos, hoje, quem foi que pegou aqui sexta-feira? Eu falei que ia ter, não foi? Uma surpresa que vocês iam fazer parte, não foi? Então, hoje nós vamos ter uma surpresa. Mas antes da surpresa, a surpresa é no final. E vocês vão participar dessa historinha. Thales? Vamos ficar, Gabi e Lari, vamos ficar quietinha, prestar atenção na história. Olha, hoje nós vamos aprender com Jesus. Nós vamos aprender várias coisas com Jesus. Mas, antes, eu quero que vocês prestem atenção meninas, prestem atenção, olha só. Em João 7,16, Jesus disse assim: o que eu ensino não vem de mim, mas vem de Deus, que me enviou. Quem foi que enviou Jesus? Quem foi que enviou Jesus? Deus que enviou Jesus. Nós vamos hoje contar uma história que nos ensina grandes verdades. Vocês lembram que a gente já falou várias vezes aqui que Jesus gostava de contar parábolas? E o que é parábolas? Histórias, né? Ele, para simbolizar alguma coisa espiritual na nossa vida, ele contava uma história. E hoje nós vamos aprender com Jesus, ele contando uma parábola. A parábola de um tesouro. Só que esse tesouro, ele estava escondido. Esse tesouro, ele estava escondido. Então, nós vamos ler em Mateus, capítulo 13, o verso 44, que diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O tesouro estava o quê? Escondido no campo. Que um homem achou, e ele achou o tesouro, ele estava andando no campo, de repente ele viu alguma coisa diferente, ele começou a cavar e achou o tesouro. Só que ele fez o quê? Ele pegou aquele tesouro, escondeu, e pelo gozo dele, ele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então, o tesouro, ele estava o quê? Escondido, não é isso? O tesouro estava escondido. Olha só. Existem 4 profetas. Ele achou o tesouro no campo, né? Ele achou o tesouro no campo, pegou o tesouro e voltei. Só que esse tesouro era tão precioso, que ele resolveu vender tudo quanto ele tinha para... Ele não pegou o tesouro porque ele poderia dizer assim: eu achei, tá no campo, eu vou levar para mim. Mas ele sabia que isso é errado, porque o campo não era... Ele estava no campo de outra pessoa. Aí ele chegou em casa, ele pegou tudo que tinha e vendeu. Ele vendeu casa, ele vendeu carro, ele vendeu tudo. E, meninos, o tesouro mais precioso que nós temos, quem é? Jesus, não é isso? Ele é o nosso maior tesouro. E como esse homem, nós temos que
dar tudo para Jesus. Ele vendeu tudo que tinha, com certeza ele tinha coisas que ele tinha muito amor por aquelas coisas, era preciosa para ele, era importante para ele, mas ele se desfez daquela coisa porque ele tinha algo mais importante para adquirir. É a mesma coisa, Jesus quando contou essa parábola, estava dizendo que nós temos um tesouro muito, muito, muito importante. Quem é esse tesouro? Que nós devemos dar tudo, deixar tudo por ele. Então, como ele fez, ele chegou em casa, vendeu tudo e foi comprar o campo. Chegou lá, comprou o campo daquele homem. E, da mesma forma que ele fez, nós devemos fazer. Meninos, tem coisas que a gente gosta muito, não tem? Videogame, joguinhos, brinquedos, celular, viagens. A gente gosta disso, não gosta? Eu amo viajar. Videogame eu não gosto. Videogame eu não gosto. Jogo, de vez em quando eu gosto de jogar. Eu era viciada em jogo de celular. Eu já fui viciada em jogo de celular. Eu já fui. Quem aqui é viciado ou já foi viciado em jogo de celular? Eu já fui viciado, mas eu deixei. Eu não estava mais por quê? Porque eu sei que se eu instalar, eu não paro de jogar. Aí eu não instalo. Aí, essas coisas são importantes para nós, não são? Tem gente que é muito apegado, não é? Não é isso? Tem gente que é mais apegado do que tudo no mundo. Mas nós devemos ser apegado a quem? Olha só. O que é que diz? Vamos ler comigo. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6:21. Onde está o meu tesouro, vai estar o quê? O meu coração. E quando nós colocamos o nosso coração nessas coisas, estamos dizendo que ela é mais importante do que Jesus. Não é isso? E como é que nós, quando a gente adquire um tesouro, quando nós adquirimos um tesouro muito, 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 muito importante, que é Jesus. Quem é o tesouro que é mais importante do que qualquer outra coisa? Jesus. Jesus, não é isso? Nós gostamos. Quem é que ficaria muito feliz de encontrar um tesouro? Todo mundo, né? E nós podemos ter esse tesouro. Esse tesouro nós podemos ter. Agora, para termos esse tesouro, nós temos que abrir mão de algumas coisas. Ó, nós temos que abrir mão de algumas coisas. Às vezes de coisas que a gente gosta muito. Como aquele homem que vendeu tudo. E com certeza naquele meio ele tinha coisas que ele gostava muito. Nós devemos fazer. E quando nós temos Jesus no nosso coração, ele transforma a nossa vida. E nós temos que dividir esse tesouro com outras pessoas. Quando nós temos Jesus no nosso coração, a gente ter Jesus como nosso tesouro, a gente precisa obedecer. É uma escolha que a gente obedecer a Deus, né? Mesmo que a gente perca algo. Quando a gente encontra esse tesouro, a gente tem que obedecer, mesmo que a gente perca algo. Mesmo a gente perdoa, mesmo sendo difícil perdoar. Às vezes não é difícil a gente perdoar, como a gente estudou sexta-feira. Não é difícil a gente perdoar alguém que machucou a gente, alguém que nos entristeceu, mas quando a gente perdoa, a gente está agradando a Jesus. Né? Quando a gente decide ir para a igreja, então assim, vale muito a pena a gente deixar tudo por Jesus. Quando a gente, mesmo a gente cansado, a gente às vezes está cansado, chega da... Final de semana não tem escola, né? Mas sexta tem. Chega da escola cansado. Aí às vezes tem gente que vai pra roça cansado, mas mesmo cansado, a gente diz, não, eu tô cansado, mas eu vou pra igreja. Eu vou adorar a Deus junto com os irmãos. Aí assim, é a gente dando importância ao tesouro que a gente encontrou. Quem é esse tesouro? Jesus. Quando você fala de Jesus para um amiguinho, mesmo com vergonha, eu não sei vocês, mas quando eu aceitei Jesus logo, eu tinha vergonha de falar para os outros. Chegar para fulano e dizer assim, você conhece Jesus? Até hoje eu sou meio assim, sabe, ainda para nos lugares públicos chegar e falar. Mas quando nós temos Jesus, mesmo com vergonha, a gente sente vontade de compartilhar o nosso tesouro com aqueles que não têm, que é falar de Jesus. E quando nós temos esse tesouro, nós ficamos diferentes, ficamos parecidos com Jesus. Você acha que Jesus vale mais a pena que o videogame? Hã? Tem certeza? Jesus vale mais do que o videogame?
pena? Não? Não, Thaleson. Eita, Thaleson. Jesus vale mais a pena do que celular? Sim. Jesus vale mais a pena do que dinheiro? Sim. Jesus vale mais a pena do que viagem? Sim. Então, assim, Jesus vale mais a pena do que qualquer outra coisa que a gente possa ter ou fazer. Porque Ele é o nosso tesouro. Ele é um tesouro em que nós devemos pegar, vender tudo e adquiri-lo. Olha só, quando a gente adquire esse tesouro, nós passamos a ler o quê? Ler a Bíblia com atenção. Entendeu? Por quê? Porque esse tesouro, onde está o nosso tesouro, está o nosso. E esse tesouro ele traz, esse tesouro aqui, ele traz o quê? Salvação. Esse tesouro que é Jesus, ele traz salvação para a nossa vida. E quando nós encontramos esse tesouro chamado Jesus, o nosso coração deve ser totalmente para Ele. Então nós devemos ler a Bíblia todos os dias com atenção. Quando nós encontramos esse tesouro, nós oramos todos os dias. Quando nós encontramos Jesus, nós também sentimos necessidade de ir para a igreja. Por quê? Porque é na igreja que a gente louva junto com os irmãos. A gente fica em união e adora a Jesus. Não é bom quando a gente está lá fora louvando a Deus? Não é todo mundo junto? Eu amo demais. E quando nós compartilhamos, quando nós adquirimos Jesus, nós compartilhamos com aqueles que não conhecem. É um tesouro que nós temos. É dessa forma que nós mostramos onde é que está o nosso coração, o que é mais importante para nós. Quando nós compartilhamos Jesus, quando nós encontramos Jesus, aí que nós fazemos a vontade dele, isso significa que o nosso coração está no verdadeiro tesouro, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Então, quando nós fazemos estas coisas, quando nós estudamos a Bíblia, quando nós oramos, quando nós vamos para a igreja, quando nós compartilhamos com os outros que não conhecem Deus, a gente está dizendo quem verdadeiramente é o nosso tesouro e que o nosso coração está com Ele. Agora, meninos, quem quer encontrar um tesouro? Todo mundo quer encontrar um tesouro? Tem um tesouro escondido nesse campo. Tem um tesouro escondido nesse campo. Então, agora vocês têm que ter cuidado que tá liso. Andem com cuidado que tá meio liso, viu? Com cuidado. Quem achar o tesouro vai ficar com o que tiver dentro do tesouro. Eu acho que vocês vão ficar alegres com o que vocês vão encontrar. Quem é que quer? Mesmo se não der tempo de fazer a tarefinha? Sim. Então, vamos primeiro para as perguntas, aí depois a gente vai procurar o tesouro. Hoje é o Luiz? Hoje é as meninas? Então, quem é que quer responder? Eu já sei onde tá. Tu é menina, é? Isso. Vamos lá. Vamos lá. Gabi, aonde foi que o homem encontrou o tesouro? No campo, muito bem. Lari, quando ele encontrou o tesouro, o que foi que ele fez? É, meninas? Escondeu, ó, prestou atenção. Daí, escondeu o tesouro, o que foi que ele fez? Ele vendeu tudo que tinha, né? Isabelle? Oi, Isabelle, qual é o nosso maior tesouro? É? Sabe não? Não, Isabelle? Não sei, viu? Emília, Jesus contou essa parábola para simbolizar o quê? Eu me fortaleço independente da circunstância. Hã? Não são as circunstâncias que vão me fazer Para simbolizar o campo espiritual. Ei, Maria. Não, ei, Maria, não acredito, hein? Gente, Jesus contou essa parábola para simbolizar o céu. Vocês não lembram não que eu falei?
Mas a gente ouve a palavra sem vontade faz. Clara, Porque quando eu faço sem vontade, Deus se movimenta lá. como é que nós mostramos que onde é que está o nosso tesouro? Mesmo sem querer. Hã? Deus se manifesta, me faz ser. Ler a Bíblia, mais o quê? Mas quando eu só faço, quando eu quero. Aí, Louvando, mais o quê? eu nunca vou conseguir. Indo para a igreja, mais o quê? A frequência necessária diante da presença de Deus, porque eu só faço quando eu sinto vontade. E se depender da carne, para sentir vontade, para ir buscar Deus, Lembra não do outro? está frito. Perceba bem, amados. Interessante é que você Mas ela disse 3. Vai, tá valendo. Ô Bia, quando a gente quer muito mesmo, o maior tesouro, o que é que a gente faz? Hã? chamado de Deus na vida do coração. A gente crê em Deus, mas como a historinha contou, o que é que a gente faz quando a gente quer muito Jesus? Quer o tesouro? Não, a gente dá tudo que a gente tem por aquele tesouro. Entenderam? Agora quem é que quer caçar o tesouro? Quem foi que respondeu? Não, quem respondeu certo? 1, 2, 3, 4, né? Então vamos lá, porque a caça do tesouro. Deixa eu pegar uma lâmpada para acender para ver se vocês se melhoram. Cuidado que tá liso, viu, gente? Oi? É não. Tá nesse campo. Tá nesse campo. Quem achar vai ficar. É só até ali, ó. Só essa reta aqui, ó. Tá nesse campo. Vocês estão muito frio. Vocês estão frio. É daqui pra cá, ó. Dessa reta pra cá. Daqui pra cá. Hã? Tá esquentando. Eita, esfriou. Tá esquentando. Ah, show! A Bia achou o tesouro. Tá ali atrás. Eita, muito. Eu sabia que tá. O que é? Qual é o tesouro mais importante da nossa vida? Hã? E você daria tudo para ter Jesus? Nós só precisamos fazer o que para ter Jesus? Crer nele e aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador. Aí nós vamos ter o nosso maior tesouro. E o nosso coração está... Porque onde está o nosso tesouro está o nosso coração. Nosso coração deve ir em Jesus. Jogos, celular, viagem, videogame, dinheiro, tudo é bom. A gente gosta de brincar, brinquedos. Mas essas coisas devem ficar em segundo lugar. O primeiro lugar deve estar quem? Jesus. Quem é que deve estar em primeiro lugar na nossa vida? Jesus. Jesus, muito bem. Agora, o tesouro que tiver aí dentro é da Bia. Não, Bia. Você fica em pé. Olha o tesouro da Bia, ó. Você fica em pé. Deus Pode levar dentro do baú, Bia. Pode levar dentro do baú. Conte quantas notas você ganhou. Conte aí quantas notas tem. Só que Deus chegou por trás de Rafael Jeremias e falou com ele. Deus chegou por trás de Moisés e falou com ele. Deus chegou por trás de Abraão e falou com ele. Pelo contrário, você vê na Bíblia que Deus falou com Moisés. Mas Deus vai falar com você? Muito bem. Olha o tesouro que a Bia ganhou. Mas o mais importante é esse tesouro? Qual é o nosso maior tesouro? Então guardem isso, certo? Vamos lá, Bia. Aqui as crianças brincando com massinha de pintar. Olha o João, a Bia. As meninas aqui caprichando no baú do tesouro.
pintando. A Clara tá fazendo o quê, Clara? Tá fazendo um baú, a Clara. Os meninos aqui brincando com massinha. Vocês estão fazendo o quê, meninos? Tô fazendo uma moto, minha moto ali. Tô fazendo carro. Tá fazendo carro? Tu tá fazendo boneco? E Isabel tá fazendo o quê, Isabel? Tá fazendo nada, Isabel? Faça alguma coisa. As meninas aqui já terminaram o quebra-cabeça, caça-palavra. Tá vendo? Ó? Tá pintando. O Thales aqui ainda tá fazendo o caça-palavra.